semana que nós tivemos. E obrigado, Senhor, por mais uma semana que se inicia hoje, ó Deus. Esse é o dia que nós tiramos, ó Deus, para estarmos aqui unidos como um corpo, como família, para louvar e engrandecer o nome do Senhor, Deus. Que o Senhor receba, ó Deus, todo o louvor que a Ti prestaremos, ó Deus, toda a adoração, Senhor. Nós bendizemos o Senhor e o Senhor é bem-vindo aqui, Deus. Muito obrigado por essa manhã de vida que o Senhor nos deu, por essa manhã de saúde, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos salvar o nome do Senhor. Vai estar fazendo um momento missionário. Os irmãos podem se sentar.
Bom dia, irmãos. Bom, no último domingo a gente teve um culto voltado para as missões mundiais, né? E hoje a gente está aqui para poder falar mais um pouquinho sobre isso. Bom, o tema desse ano é Vamos completar a missão. A divisa é Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos ler todos juntos, mais uma vez? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, irmãos, aqui estava dizendo que a gente precisava ir e fazer discípulos por onde a gente fosse. Nos últimos anos, o número de evangélicos cresceu de 4% para 20%. E o número de pessoas sem religião cresceu também de 5% para 16%, que significa que os trabalhos missionários, eles estão chegando, mas tem muita gente também que ainda não foi alcançada pelo Evangelho. E tem o número de povos também que não recebeu a palavra de Deus também é muito grande. Por isso, irmãos, se puder estar ajudando aqui, cada valor importa, 50, 10, 5 reais, importa para os missionários. Hoje na IBD conversamos como eles se sentem sozinhos. E é sempre bom, mas se você não puder ajudar, faça uma oração. Uma oração é muito importante. Deus vai consolar, vai ajudar, peça para abençoar, porque a oração importa. Amém? A palavra está com o ministério de novo. Pedir os irmãos se coloquem de pé de novo. Durante o próximo cântico, os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo à frente os dízimos e as ofertas também para missões, num envelope amarelo, e as ofertas também. Tá com o tio Hélio os envelopes de missões. Te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia ao pecar
Quantas pessoas não têm o privilégio de te conhecer, Deus? Nós te conhecemos, ó Deus. Nós temos a oportunidade de bendizer o nome do Senhor, de poder, ó Deus, nos reunirmos aqui. Temos o privilégio, ó Deus, de declarar que santo é o Senhor, que não há outro igual, ó Deus. Te louvamos, Deus. O Senhor é bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo nos nossos corações, Senhor. Mas eu escolho Deus. Declare isso com o seu coração. Escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar, a palavra está com o pastor. Graça e paz, meus irmãos. Muito bom nós estarmos aqui para cultuar ao Senhor, né? Ter esse privilégio. Eu quero te convidar a uma leitura bíblica que se encontra em Isaías, capítulo 61, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. Fala conosco pelo poder dessa palavra. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nós estamos chegando aqui ao final do livro de Isaías, final do texto atribuído ao profeta Isaías. Um texto longo, né? 66 capítulos, que é longo enquanto literatura, mas também é longo no contexto temporal, né? No contexto temporal também é longo porque a profecia de Isaías começa antes do cativeiro babilônico, perpassa todo o cativeiro babilônico e agora está no final do cativeiro, onde Isaías está trazendo uma boa notícia. Ele está dizendo que todo o mal que o cativeiro trouxe para o povo acabou. Agora é mudar as vestes de tristeza, as roupas de tristeza, em vestes de alegria. É mudar as cinzas que simbolizavam quando eles jogavam cinza e terra na cabeça por luto, por tristeza, é mudar isso por véu de festa, é mudar todas as vestimentas, é colocar música, é dançar, é se alegrar, porque agora vocês serão conhecidos como plantação do Senhor, como carvalhos de justiça, como aquele cujo Deus cuida. Plantação, aquele que Deus cuida. Então ele vai dizer isso no seu capítulo 61, dos versículos 1 ao 3. O tema da nossa mensagem hoje aqui é cobertura espiritual. O que eu quero chamar a atenção, já elucidei aqui os versículos 2 e 3, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é da convicção de Isaías. Isaías começou a pregar quando Deus falou o seguinte: esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esse é um povo de dura serviço. Você vai ter sérios problemas com esse povo, porque Isaías, eles não creem. Isaías começou a pregar lá. Então ele resistiu à incredulidade de um povo, do seu povo. Ele teve que resistir a essa incredulidade. Depois disso, ele resistiu à falsa religião, aqueles que diziam que serviam a Deus, mas não serviam nada. Ele passou por esse momento.
Ele tem que profetizar no momento do cativeiro, onde o povo decide, muitos do povo, né, decide abandonar o Senhor porque não estava acreditando num cativeiro que está acontecendo na terra, ou seja, deles terem perdido a terra prometida deles, deles estarem sem terra, sem teto, sem templo, sem vida própria, sujeitos à escravidão em terra estranha. Então muitos abandonaram o Senhor e muitos diziam que não valia a pena servir a Deus. Isaías estava ali resistindo a esse povo. E agora, no final, aparece Isaías consolando aqueles que acreditaram até o final e que haveriam de voltar para a sua própria terra, ser plantado na terra como povo de Deus, cuidado por Deus, tendo domínio ou sendo dominado pelo próprio Deus. Isaías passou por isso tudo porque ele tinha uma convicção. E a convicção está exatamente no primeiro versículo, quando diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele só conseguiu passar pelas experiências que passou, só vivenciou as experiências que viveu, só apregoou a ponto de dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação? No capítulo 53, Isaías fala: gente, vocês estão no meio do cativeiro, eu estou anunciando para vocês a mensagem, vocês não estão acreditando, quem deu crédito à nossa pregação? Em outra circunstância, talvez uma outra pessoa desistiria. Mas Isaías não desistiu porque ele tinha essa convicção: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele acreditava que a palavra não era dele, ele acreditava que havia cobertura espiritual sobre a vida dele, ele acreditava que o Espírito do Senhor estava sobre a vida dele. E quando a gente acredita que o Espírito do Senhor está sobre a nossa vida, a perspectiva com relação à vida muda. Tem que mudar. Porque enquanto eu vejo a vida com os meus próprios olhos, enquanto eu percebo a vida com meus próprios olhos, enquanto eu sinto a vida com as minhas próprias sensações, com meus próprios mecanismos de compreensão da realidade, enquanto eu ajo assim, enquanto eu vivo assim, tudo me ameaça, tudo conspira contra mim. É ou não é verdade? Mas quando eu começo a ver na perspectiva de que o Espírito do Senhor está sobre mim, não, que é isso, Deus está comigo. Não, que é isso, Deus, o Espírito de Deus está sobre mim. Eu fui chamado por Deus, eu fui vocacionado por Deus, eu fui intimado por Deus e o Espírito dele está sobre mim. Muda a perspectiva. Em situações bem piores do que Isaías, você tem Jeremias, que falava as mesmas coisas que Isaías falou, mas Jeremias foi perseguido. Jogaram Jeremias dentro de um poço, né? Vão matar esse cara, eles estavam perseguindo, querendo matar Jeremias de qualquer jeito. Mas Jeremias ficou firme ali. Por quê? Também o Espírito do Senhor estava sobre a vida de Jeremias. Também estava sobre ele. E é claro que a gente vai lembrar de Daniel. Claro que a gente vai lembrar de Daniel, que foi levado para a corte de Nabucodonosor, do Império Babilônico, foi colocado como segundo homem do Império, foi perseguido, foi condenado a morrer comido pelos leões. Mas ele falou: não volta atrás não. Porque também Daniel tinha convicção de que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ezequiel, que dizer de Ezequiel? Que viveu tantas desventuras, né? Teve que profetizar contra vários inimigos, perseguido o tempo todo. Mas ele também tinha convicção. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha. Mas sabe o que eles falaram sobre isso? Se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará. Caso ele não queira, uma coisa a gente tem convicção: nós não podemos nos dobrar diante da sua estátua, Nabucodonosor, porque o Espírito do Senhor está sobre nós e a gente só reverencia a ele. Então, se a gente vai dobrar o joelho diante de alguém, vai ser diante do Senhor, diante da sua estátua não. Pode jogar na fornalha. Jogou na fornalha 3 homens e quando olhou tinha 4, porque o Espírito do Senhor estava sobre aquelas vidas. Irmão, essa é a maior convicção que a gente tem que ter na vida. Para fazer a obra de Deus, para viver a obra de Deus, para viver com Deus, para caminhar nessa vida, nós temos que ter a convicção de que o Espírito do Senhor está sobre nós. Sem essa convicção de que o Espírito Santo do Senhor está sobre a nossa vida acaba. Nós não podemos viver a vida cristã sem essa presença, ou sem essa convicção, sem essa certeza. Moisés falou o seguinte: olha, é uma boa coisa o povo herdar a terra. É uma boa coisa sair do Egito, atravessar o deserto e entrar na terra. Porém, se o Senhor não for conosco, não vamos não. Não vamos não. Tem coisas que às vezes são muito boas coisas, mas se o Espírito Santo do Senhor não estiver contigo, meu irmão, não estiver te conduzindo nisso, não vai não.
Se você não tiver essa convicção, Deus está falando para eu fazer isso, Deus está me direcionando nessa direção aqui. Se você não tiver essa convicção de que o Espírito Santo está te dando essa diretriz, não vai não. Porque você não vai aguentar. Porque a vida é dura, a vida é difícil. Nós estamos lidando com hordas espirituais que combatem contra a nossa alma, a nossa vida, todo santo dia. É um leão que está ao redor, tentando tragar. Nós falamos sobre isso sexta-feira. Tentando tragar nossa alma. E traga com ansiedade, traga com tristeza, traga com dissabores, traga com pensamentos suicidas, traga com vícios, vai tragando a nossa alma. E a gente tem que ter convicção. O apóstolo Pedro vai dizer assim, esse leão que ruge, esse inimigo que ruge como leão, tem que ser resistido na fé, nessa convicção, nessa certeza de que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, está sobre a minha vida. É nele, irmãos, que reside a nossa força, nesse Espírito. A nossa força não reside em nós mesmos, não há força em nós. Em nós só há cinza, é o que diz o texto aqui. É cinza, é tristeza, é lamento. Em nós só existe isso. Porque é só isso que a vida vai oferecendo, só essas possibilidades que a vida vai oferecendo. Mas nele nós conseguimos resistir. Nele nós conseguimos saltar de alegria, mesmo que a situação esteja sendo desfavorável. Porque a nossa visão está para além. O Espírito Santo nos faz ver além, nos faz ver depois da tribulação. O apóstolo Pedro, capítulo 5, de sua primeira carta, ele vai falando sobre isso. Ele fala, as tribulações vão acontecer mesmo. No mundo inteiro, nós vimos aqui os missionários que não podem colocar a cara. Eu já participei de culto missionário, onde o missionário foi de burca, só aparecia só, ele não podia aparecer. Um dia eu fui num culto na primeira igreja, fui lá e tinha um missionário assim, que ele só podia aparecer só aqui, estava totalmente fechado. Então ele fala, Pedro vai dizer assim, essas tribulações não podem te parar. Você tem que lançar sobre Deus as suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Você tem que lançar sobre Deus as suas expectativas, a sua visão de futuro. Não olhe com os olhos naturais, porque senão você vai ficar amedrontado. Se Davi prestasse atenção em Golias, ele sairia correndo, como toda aquela nação, todos aqueles soldados, né? Estavam prestando atenção em Golias, raparam fora. Davi falou, não, peraí, leve meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? Meu socorro vinha do Senhor. Está para além desse gigante. Irmãos, eu espero que você não esteja recebendo essa mensagem como uma mensagem triunfalista, né? Como uma mensagem de autoajuda triunfalista. Você, na sua vida, certamente já passou por situações que seriam insuperáveis, seriam muito difíceis de serem vividas se você não percebesse o cuidado do Espírito Santo sobre a sua vida. É ou não é? Quantas vezes você falou assim, puxa vida, se não fosse Deus, eu não ia aguentar isso não. Eu não ia aguentar mesmo. Quantas vezes eu já atendi gente no gabinete falando isso, pastor, eu não sei como é que eu suportei esse momento da minha vida. Eu falei, o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão, é por causa disso. O Espírito do Senhor. Ele te consola, Ele te sustenta. Paráclito, né? É aquele que é colocado do lado para ajudar. E aí, na quarta-feira, falando sobre esse assunto, eu me lembrei eu citei como exemplo aqui, né? A Renata. A Renata fez cirurgia e debilitada como estava por causa da cirurgia, algumas coisas muito elementares, muito simples da vida, não tinha condições dela fazer. Então, ou eu ou a minha sogra sempre do lado fazendo alguma coisa até ela ir melhorando. Agora, graças a Deus, ela está bem tranquila. Mas até ela ficar na condição de tranquilidade, tinha hora que tinha que acordar ela para dar o remédio. Está na hora do remédio. Porque nem noção do remédio ela tinha. Estava dormindo, dessedada, por causa de muitos remédios tomando, muita coisa acontecendo, por dor, muita coisa. Aí eu me lembrei de que é assim que o Espírito Santo age conosco. Toda a nossa debilidade, toda a nossa fraqueza, ela é superada, ela é suprida pela presença do Espírito Santo que está sobre nós. Tem muita coisa que eu não tenho condições de realizar por mim mesmo. Não, Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não posso realizar por mim mesmo. Mas aí eu tenho o Paráclito. Eu tenho aquele que é colocado do lado para me ajudar, para me auxiliar na minha fraqueza, para falar comigo assim, vamos, Cláudio, tenta mais um pouquinho.
Cláudio, vai por aqui. E nas coisas mais elementares da vida, esse Espírito do Senhor que está sobre a nossa vida, vai nos dando diretrizes. Quanta coisa você dormiu preocupadíssimo, colocou em oração no dia seguinte, como um mistério, desvendou, resolveu. Você falou, gente, mas eu quase não dormi de noite preocupado com isso, agora desembolou. É o Espírito do Senhor que está sobre a sua vida, meu irmão. Você tem que acreditar nisso. A gente está nesse mundo materialista que a gente vive, relativista que a gente vive, Deus está sendo tirado de cena. Então a gente está sendo bombardeado com a informação de que a gente pode resolver nossa própria vida. Lá no fundo a gente fala assim, não, eu creio em Deus, mas eu vou fazer 90% das coisas, que se Deus falhar, está tudo certo. Esses homens que eu citei aqui, eles criam em Deus a ponto de deixar a vida deles solta na mão de Deus. Se Deus quiser livrar, vai livrar. Se Deus não quiser livrar, não vai livrar. E louvado seja o nome do Senhor por isso mesmo. De qualquer forma. Entende? Soltar a vida na mão de Deus. Isso é crer que o Espírito está sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, num navio, Atos capítulo 28, né? O navio quebrando, já jogaram tudo para fora do navio, o navio batendo aqui, batendo ali, quebrando para todo lado, todo mundo desesperado. Ele acorda de manhã e fala, calma, gente. Gente, como é que você vai falar calma num momento desse? Momento de tempestade. Pedro estava num barco, onde estava, sabe quem? Jesus. E a Bíblia diz que Pedro e os demais apóstolos ficaram desesperados com a tempestade. Eles estavam desesperados e quem estava no barco era Jesus. Na situação do Paulo, Jesus não estava no barco não, fisicamente não. Entre os apóstolos ali, eles podiam até aconselhar entre eles mesmos, se consolar entre eles mesmos. Jesus estava ali. Mas Paulo estava sozinho, era o único crente naquela embarcação. Mas ele falou, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu essa noite. E ele garantiu que está tudo certo, ninguém vai se perder. A embarcação vai embora, a bagagem vai embora, mas as vidas todas vão se salvar. Convicção de que o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso não significa que tudo vai dar certo na vida. Não significa mesmo. Porque outros irmãos foram jogados na fornalha e queimaram. Outros irmãos foram jogados para as feras e foram devorados. Diferente de Daniel, diferente de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diferente dos contextos. Outros aconteceram assim. Tiago, no mesmo capítulo que vai falar que Deus tirou Pedro da prisão por causa das orações da igreja, mesmo capítulo 12 de Atos, também é o capítulo que fala que Tiago foi morto à espada pelo Império Romano. Deus tem uma maneira de agir própria para cada um. E só Ele, tão somente Ele, sabe como é que a minha vida vai glorificar o nome dEle. Talvez a minha vida vai glorificar o nome dEle, como aconteceu com João, ditosa velhice, né? João morreu de idade, lá para frente quem morreu. Mas todos os outros morreram jovens por causa do Evangelho. E eles glorificaram o nome do Senhor com suas mortes. O problema é que muitas vezes a gente tem por precioso as coisas desse mundo, inclusive a vida. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, eu não tenho nada mais por precioso nessa vida. A minha vida tem que glorificar a Deus. Se é na vida mesmo, ou se é na morte, qualquer coisa, tem que glorificar a Deus. E isso é a convicção de quem sabe que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Eu tenho que ter essa convicção. Nesse mundo relativista de hoje, tem que ter essa convicção. Porque senão eu sou levado segundo os ventos de doutrina que surgem por aí. Vou levado para cá, vou levado para lá. Eu tenho que ter convicção de que o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo porque o Espírito está sobre mim e Ele me chamou para fazer isso. Essa é uma missão que eu tenho. E eu estou fazendo porque Deus me chamou para fazer. Então, o intérprete, por exemplo, ele assume como missão. Essa é a minha missão. Eu vou fazer essa interpretação porque essa é a minha missão. Fui chamado para isso. Deus não me deu esse dom, Deus não me deu essa habilidade para enriquecer meus conhecimentos. Não, Ele me deu essa habilidade, essa sabedoria, esse conhecimento para eu servi-lo. Quando eu tenho convicção de que o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele usa todos esses recursos, porque a Bíblia diz no capítulo 4 de Efésios, que subindo aos céus deu dons aos homens para edificação e aperfeiçoamento dos santos.
Então eu tenho que saber que tudo que foi colocado em mim, tudo que está em mim, tudo que brotou em mim, e tudo que chegou até mim, eu posso transformar isso para a glória de Deus. Como diz o texto aqui, para consolar os mansos, para consolar... Pode deixar o texto, irmão, deixa eu valorizar seu serviço. Ele colocou o texto lá. Ora isso, ele subiu, que é, senão também aquele que tem descido às partes mais baixas da terra. O versículo 10. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ali ele fala apóstolo, pastores, doutores, mestres, não é para envaidecer a pessoa, porque tem gente que quer ter o título de apóstolo Cláudio, pastor Cláudio, para eu ser cobertura espiritual sobre a sua vida. E tem gente que se submete a essas coberturas espirituais. Eu conheci um pastor que ele tinha reuniões com outro pastor que ele achava que era mais poderoso do que ele. Ele achava. Então, toda segunda-feira de manhã, ele ia lá na igreja do outro pastor, dobrar o joelho, o pastor colocava a mão na cabeça dele, orava, ele tem unção para continuar o ministério dele. Gente, se a unção não for do Espírito Santo, não vem de homem nenhum. Nenhum de nós aqui consegue dar cobertura espiritual nesses termos para outra pessoa. O que eu posso fazer é interceder por outro. Vamos cobrir de oração isso aqui, gente. Mas isso não está em mim. Eu estou pedindo ao Espírito Santo para abençoar o que vai acontecer. É isso que eu tenho que fazer. Mas eu não sou superior a você pelo fato de eu ter um título de pastor. Mas tem gente que precisa dessa superioridade, precisa dessa cobertura espiritual. Mas o Espírito Santo mesmo, ele não busca para a vida dele, gente. Você entende? Está lá na sua casa, Jesus falou, Mateus 6,6. Mateus 6,6, Jesus falou, entra no teu quarto, ora em secreto e teu pai te recompensará. A cobertura espiritual já está sobre nós, já está sobre nós. Nós fazemos uso dela, nós nos valemos dela, se quisermos nos valer dela. Se você, no seu quarto, na sua casa, na sua vida, não busca a Deus, não adianta ficar dobrando o joelho para o pessoal colocar a mão na sua cabeça. Tem gente que chama o outro, eu já vi isso acontecendo, né? Meu pai, esse é meu pai. Meu pai. Eu considero ainda, né? O pastor Mário Rosa como meu mentor espiritual. No sentido de mentoria mesmo, de aconselhamento, de direcionamento, de diretrizes. Até hoje ele é meu mentor, ele morreu. Até hoje ele é meu mentor, porque até hoje ecoa os conselhos dele na minha mente. Situações, às vezes, do ministério, que eu não sei como é que eu vou resolver, não é que eu vou orar para o Mário Rosa, o que eu tenho que fazer? Não estou orando para ele, não. Mas me vem à mente, sabe? Porque Deus usa referências para abençoar nossas vidas. Na igreja, a gente tem referências, tem pessoas que ajudam a fortalecer a nossa fé. Né? E, do mesmo modo, Deus usa a minha vida para abençoar a vida de alguém, usa a vida de alguém para abençoar a minha, e essa troca constante vai nos ajudando a crescer. Mas a cobertura espiritual vem do Espírito Santo, dessa convicção, o Espírito do Senhor está sobre mim. Elevo meus olhos para os montes, dos montes que vai vir, dos deuses das montanhas que vai vir meu consolo? Não, meu consolo, meu socorro vem, é do Senhor. É do Senhor. Então, a Bíblia diz no Salmo 34 que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o amam e os livra. Isso é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. A Bíblia diz que Elias, diante dos profetas de Baal, no capítulo 18, 1 Reis, ele teve a presença de Deus o abençoando naquela batalha. Isso é o cuidado de Deus. Isso é a cobertura espiritual. É Deus assinando embaixo. Vai lá, Elias, estou assinando embaixo aqui. Vai lá. Faz a obra que tem que ser feita que eu estou assinando embaixo. E Elias tinha convicção. Não, o Espírito Santo mandou fazer isso, é isso que eu vou fazer. No meio do caminho, irmãos, nós vamos encontrar muitos empecilhos que vão tentar nos impedir de cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Você tem duas opções: parar ou acreditar que o Espírito do Senhor está sobre você e passar por cima. Eu tenho duas opções: ou eu paro ou eu vou. Enquanto eu pensar que eu que vou resolver, aí eu vou parar. Enquanto eu pensar que a força está em mim, aí eu vou desistir, aí eu vou largar para lá.
Mas quando eu comecei a pensar assim, não, peraí, o Espírito do Senhor está sobre mim. E Ele tem condições de resolver isso também. Ele tem condições de me dar força para passar por isso também. Porque nada pode impedir o Espírito de Deus. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Era impossível para esse povo, para quem Isaías está pregando, era impossível voltar do cativeiro. Eles pensaram, nós vamos desistir, nós vamos morrer. Por quê? O reino do norte já tinha ido para o cativeiro, o Israel. E Israel se diluiu, não voltou mais para a terra. Só voltou o povo de Judá. Por isso são chamados de judeus. Eles que voltaram. Mas eles não acreditavam que ia voltar. Por isso que no Salmo 126 vão falar assim, quando o Senhor, quando a gente estava voltando para a terra, a gente estava voltando, quando o Senhor nos deu essa bênção, a gente estava como se estivesse sonhando. Não é possível que isso aconteceu. A gente está voltando para a terra mesmo. Mesmo. Mas quando o Espírito de Deus quer cumprir um objetivo, Ele cumpre. Ele cumpre. Muitas vezes a gente pensa que é o fim, acabou, não tem mais jeito. Mas Deus vai lá e ressuscita. Ele fez isso com Jó. Jó pensou assim, acabou minha vida. A mulher de Jó falou, Jó, cara, desiste disso. Desiste desse Deus aí, que ele não tem nada contigo. Ele não te ama não, o que deixou acontecer contigo? Jó falou, olha, eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu vou aguardar, eu não sei o que ele está fazendo. Olha que maravilha. Se Jó tivesse desistido, ele não seria nenhum tipo de exemplo de fé para mim. Mas ele não desistiu. Capítulo 11 está cheio de pessoas que não desistiram, que acreditaram que o Espírito do Senhor era sobre elas. O livro de Atos, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, deixa bem claro o quanto Deus operou na vida da igreja que acreditava que estava ungida pelo Espírito de Deus. Isso ainda acontece até hoje. Eu preciso ter essa convicção, você precisa ter essa convicção, a igreja precisa ter essa convicção. Nós somos um povo ungido, nós temos a cobertura espiritual de Deus. E nós agimos, trabalhamos e fazemos o que temos que fazer debaixo dessa cobertura, da presença de Deus, do direcionamento de Deus. É isso que nos dá direção. Não tem diabo que pare diante de quem acredita nisso. Quando fala resistir o diabo, ele fugirá de vós, não é de você não. Ele foge daquilo que é maior do que ele. Porque 1 João 4,4 diz lá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu tenho que ter essa convicção. Muitas vezes, irmãos, eu olho para o que está no mundo e acho que é maior. É maior do que eu mesmo. Mas não é maior do que está em mim. Não é maior do que a cobertura espiritual que eu tenho. Não é maior do que aquilo que está em mim. E porque não é maior do que aquilo que está em mim, eu não vou parar. Ainda que meu corpo sofra um pouco por causa da obediência, e esse é o preço que se paga pela obediência, ainda que seja assim, eu não vou parar, porque Deus me chamou para isso. Ele está me direcionando para isso. Seria muito fácil quando o pessoal começou no capítulo 2 já de Jeremias, apareceu Ulda e outros profetas, a profetisa Ulda, né? E outros profetas lá desfazendo tudo que Jeremias tinha falado. Seria muito fácil você falar, esse povo tem o coração duro, não escuta mesmo, eu vou cuidar da minha vida. Seria muito fácil. Seria muito fácil. Os apóstolos eram pescadores, viviam de pesca, viviam disso, do comércio do peixe e tudo mais. De repente, Jesus chama para seguir e a vida deles se transforma, eles começam a ser perseguidos, ficam marginalizados, começam a ser perseguidos, muitos deles sendo mortos, né, dos discípulos sendo mortos. Seria muito fácil eles falarem assim, você quer saber da coisa? Mexer com esse negócio de igreja nada não. Ele está morrendo, já mataram lá o Tiago, gente. Não, vou mexer com isso não. Vamos pescar? Falaram isso, né? Vou pescar. Eu vou também. Aí foi Pedro e João pescar, e a galera toda pescar. Quer dizer, o pescar ali não é porque está estressado, não. Vou pescar significa vou voltar para a velha vida. Era muito mais seguro, não tinha nada desse negócio de Império Romano atrás da gente, judeus atrás da gente. Ah, não. Jesus aparece ressurreto para eles e fala assim, cara, vocês foram ungidos. Vocês foram ungidos, vocês foram chamados. Você não pode voltar atrás. Não dá. Não dá para voltar atrás. O espírito que está sobre a vida de vocês é o espírito de ousadia, de coragem. Não é para voltar atrás. Se você olhar, eles olhando para eles mesmos, vou pescar. Mas a partir do momento que eles começaram a olhar para Jesus, olha a intrepidez do Pedro, que chega agora diante de reis, né, e fala, não podemos deixar de falar o que temos visto ou ouvido. De jeito nenhum. Mas não vamos prender vocês de novo, hein? Pode prender. Vamos matar vocês, hein? Pode matar. Mas deixar de falar a gente não vai. Essa coragem só surge na vida deles quando eles têm a convicção de que o Espírito está sobre eles. Você está com medo da vida, irmão?
que você está com medo? De que você está com medo? 1 João 4,4 é o seu texto. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Retrocede não. Olha lá. Filhinhos, sois de Deus. E já o tendes vencido, o maligno, que ele fala no versículo anterior. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O inimigo sempre vai rugir, sempre vai tentar te tragar. E às vezes, se você não der ao Espírito Santo a devida credibilidade, você vai retroceder. E o inimigo vai continuar rugindo e você vai continuar retrocedendo e ele está te tragando. Ele traga a sua comunhão, daqui a pouco você não quer mais saber de vir na igreja. Daqui a pouco você não quer mais, você vê um crente na rua, você dá uma desviada dele, porque já está com vergonha, já não tem nada a ver contigo mais. A Bíblia, deixa para lá. Você começa vai sendo tragado pelo inimigo, vai sendo tragado, a sua vida vai sendo tragada pelo inimigo. Creia que o Espírito do Senhor está sobre a sua vida, meu irmão. E viva nessa perspectiva. Tenha essa convicção que Isaías teve. Isaías só pregou 70 anos na cabeça daquele povo, acreditando que a vitória ia acontecer. Ele viu o povo antes, ele viu o povo durante, ele viu o povo depois do cativeiro. Só porque ele tinha essa convicção. Eu não posso parar de pregar, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Então não vou desistir, vou continuar pregando, vou continuar fazendo a obra para a qual eu fui chamado. Isso é cobertura espiritual. É quando você crê que Deus é contigo. E você não crê nisso como se Deus fosse uma propriedade sua. Tem pessoas, eu já escutei recentemente aí, gente falando na internet, os evangélicos creem que Deus é propriedade particular deles. Então, eles falam com desdém com relação às outras religiões, às outras pessoas. Não é isso. É promessa de Deus. É promessa de Deus. É Ele que falou que estará conosco até a consumação dos séculos. É Ele que falou que estaria nos abençoando. É Ele que falou que estaria sustentando a nossa vida. Promessa dele. Nós não nos apropriamos de Deus, não. Quem somos nós para isso? Para querer ser os detentores do poder divino? Não, quem somos nós para isso? Não, de forma alguma. Mas foi Ele que prometeu. E aquele que prometeu, diz a palavra, não pode voltar atrás. Deus não é como o homem que promete e depois arrepende e fala, rapaz, não devia ter falado isso com o fulano, tá vendo? Não. Ele não errou quando te chamou. Ele não errou quando falou assim, meu Espírito vai estar sobre a sua vida, Alan. Ele não errou quando ele falou isso, não. Ele não errou. Deus não erra. Se eu não estou usufruindo dessa presença, se eu não estou usufruindo de tudo que o Espírito Santo é capaz de fazer na minha vida e através da minha vida, se eu não estou usufruindo dessa cobertura espiritual, e por cobertura aqui, eu quero ampliar essa visão, não é só de cuidado, não. De impulsionamento, de tudo aquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer. Se eu não estou me valendo disso que o Espírito Santo é capaz de fazer na minha vida, não é um problema de Deus e nem do Espírito Santo. É um problema meu. Tão somente meu. Que estou com o olho voltado para mim. Estou vendo o mundo com meus próprios olhos. Estou vendo a vida com meus próprios olhos. E toda vez que eu fizer isso, sempre será maior do que eu. Vou terminar agora. Um professor de filosofia, ele disse assim, quando Deus chamou Abraão, e falou com Abraão assim, Abraão, eu vou te dar um filho, vou te dar uma terra, lá nós vamos começar um povo, hein, Abraão? Através do partido do seu filho, vamos iniciar um povo. Só que ele falou com Abraão o seguinte, sai da sua tenda, olha para cima, olha para o céu. A gente olha muito para a terra, a gente não olha para o céu. O que eu quero dizer com isso? A gente não presta atenção na cobertura espiritual. Quantos livramentos, quanta coisa Deus já fez na sua vida? Você acha que Deus vai parar de fazer agora? Você parou de perceber o que Deus está fazendo. E quando a gente para de perceber o que Deus está fazendo, a gente vive pela gente mesmo, pela força do nosso próprio braço. E aí o que acontece na curva seguinte? Acabou a energia. Não tem condições de prosseguir. Não tira os olhos do céu não, Abraão. Olha para cima. Olha para cima. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, olha que desafio, né? Se desse errado, o que você acha que ia acontecer com Moisés? Não ia ser os egípcios que iam matar Moisés, não. Ia ser o povo. O próprio Moisés, olha o que você fez, Moisés. Você tirou, falaram isso com ele.
Você tirou a gente da terra, Moisés. Lá tinha carne, tinha cebola, tinha tudo lá. Colocou a gente nesse deserto para a gente morrer aqui. Moisés. Aí Moisés foi lá e falou com Deus: Senhor, e agora? Está vindo soldado atrás, e um mar na frente, e esse povo não vai aguentar subir essas montanhas para o lado, não. Como é que vai ser agora? Deus falou: o que você tem na sua mão? Eu tenho um pedaço de pau, tenho um cajado. Levanta, sempre apontando para o alto, gente. De onde veio o nosso socorro? Levanta. Quando o povo estava na batalha, e a batalha estava difícil, o que Moisés tinha que fazer? Levantar as mãos. Às vezes nossas batalhas ficam difíceis porque a gente não recorre a essa cobertura. A gente não olha para cima, não levanta a mão. A gente só olha para baixo e abaixa as mãos. O abaixar de mãos assim, ó, significa derrota, significa rendição. E a gente já anda assim. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, levanta a cabeça, olha para o céu. Sua cobertura vem de lá. Seu socorro vem de lá. E a unção do santo, a unção de Deus, já está sobre a sua vida. Vai recorrendo a ela. Está difícil? Recorra a ela. Recorra a ela. Quer chorar? Chora aos pés de Cristo. Quer ficar eufórico? Fica eufórico aos pés de Cristo. Seja Ele tudo em todos, diz a palavra, né? Porque Ele vai fortalecendo as nossas engrenagens e a nossa vida vai ganhando mais tutano. A gente vai virando gigante espiritual na mão de Deus quando a gente faz isso. Caso contrário, seria um discurso religioso. Nossa, o pastor pregou. É um discurso que eu pesquisei na internet. Né? Se eu não tivesse essa convicção, se eu não tivesse vivido isso na minha vida, momentos que eu falei, cara, eu vou largar isso para lá, vou desistir disso. Desistir da vida. Largar isso para lá, não quero saber não. Não teve dia de falar isso. Senhor, chega, para mim chega. Quero desistir da vida. Aí Deus fala, mas aí é fácil, né, Cláudio? Deixa o meu Espírito te mostrar mais uma coisinha. Só mais uma coisinha. Deixa o meu Espírito te mostrar o que Ele é capaz de fazer. Então hoje eu falo por a experiência de ter passado com Deus pelo vale, onde não tinha ninguém, tinha coisa que não podia falar para ninguém, era só eu e Deus. Ele falou, é só você e eu, é o suficiente, é só isso que eu preciso. Por isso Jesus falou em Mateus 6,6, entra para o teu quarto, sozinho, você e Deus, vai no secreto com Deus, no particular com Deus, e você vai sair de lá renovado, porque você vai perceber a cobertura espiritual sobre a sua vida. Que a graça do Senhor recaia sobre a sua vida, meu irmão. E que o Espírito Santo do Senhor, de verdade mesmo, se faça sentir no seu coração. Todo medo, toda angústia, todo sentimento diferente daquilo que o Espírito Santo é capaz de produzir, seja repreendido agora em nome de Jesus. E você tenha vida nova no Espírito Santo do Senhor. Foi isso que Ezequiel fez no Vale de Ossos Secos. E tudo mudou. E tudo pode mudar na sua vida e na minha vida se eu crer. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz. Que o Espírito dessa palavra, que o Espírito Santo do Senhor, possa, Deus, fazer uma grande obra nos nossos corações. Possa aprofundar nossas vidas no Senhor. Que essa palavra encontre um lugar bem profundo na nossa alma e possa gerar frutos. Para que possamos, ó Deus, nos levantar como verdadeiros homens ungidos pelo Senhor, para a obra que o Senhor tem nos chamado, para a vida que o Senhor tem nos dado a viver. Em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, irmãos. Estamos chegando ao final deste culto. O Marcão tem a palavra. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos aqui nessa manhã. Logo mais à noite nós teremos um culto alusivo ao Dia Internacional das Mulheres, né? Vai ser uma bênção muito grande. Uma pregadora estará aqui, uma gigante de Deus estará aqui, trazendo a mensagem aos nossos corações. Ore e participe. E vamos seguir orando, irmão. Semana que vem é o Congresso dos Adolescentes, né? Vamos seguir orando para que seja uma grande bênção esse congresso. Irmãos, rapidamente. Pastor, pode ficar aqui um minutinho, por favor? Queria convidar os adolescentes para vir aqui na frente. Por favor, os adolescentes podem vir aqui. Todos os adolescentes. Depois do culto, a gente quer uma reunião com os professores de EBD, rapidinho, vapt-vupt. E aqui, irmãos, olha só, a gente tem aqui a nossa rifa da bicicleta para missões, né? Eu sei que muita gente, como a gente tem esse preconceito com relação ao nome de rifa, mas é para a obra de Deus, né? Eu falei de uma igreja que faz esse trabalho lá em Santo Antônio de Pádua, Miracema,
e eles alcançam grandes recursos e abençoam o povo. E essa campanha da bicicleta, irmãos, é para missões mundiais, missões nacionais, que a gente não mandou ano passado. Então ainda tem nomes aqui, para poder ser preenchido números. Se você quiser, R$20, me procura agora depois do culto, e a gente vai estar colocando o seu nome aqui, e vai ser sorteado, se Deus quiser, no final desse mês. Essa semana, irmãos, foi aniversário do nosso pastor, graças a Deus, né? E a igreja comprou uma lembrança que eu vou pedir ao Lucas para entregar, por favor, representando os adolescentes, do aniversário do pastor. Eu vou pedir o Davi para orar, Davi, agradecendo para a vida do pastor, pode ser? Tem jeito? Pai amado, Pai bendito, te agradeço pela vida do pastor, que vem sendo muito especial para a igreja, para todos nós aqui, na nossa vida pessoal, e sempre veio nos ajudando muito, sendo um amigo, sendo pastor, acima de tudo, filho do Senhor, sempre te obedecendo, fazendo tudo pela sua obra. Agradeço pela vida dele, como todos nós aqui na igreja agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que bênção, irmãos. Espírito Santo sobre a sua vida, meu irmão, sobre a vida de vocês aí. Amém? Então, obrigado a vocês. Deus possa abençoar o congresso, né? Sejam dias de bênção, né? Vamos ver a camisa aqui. Deus abençoe. Amém. Parabéns, pastor, mais uma vez. Obrigadão. Obrigado, igreja. Obrigado, irmãos, pelo carinho, pelo cuidado de sempre. Deus nos abençoe, que você tenha um bom almoço, uma boa tarde. Logo mais a gente se encontra aqui para cultuar esse Deus que é digno de toda honra, de todo louvor e toda exaltação.